Mais uma vez, boa noite a todos vocês e que as abundantes graças de Jesus seja com cada um membro, visitante e aqueles que acompanham a transmissão em nosso canal, aí, nossa plataforma no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e o desejo é que o Senhor vos abençoe, prospere o coração de vocês no santo temor de Cristo. Nós estamos, irmãos, concluindo esta noite, pela bondade de Deus, a exposição na carta aos Hebreus. Estamos aqui nos últimos conselhos e essa é a 44ª mensagem. Então aí a gente tem mais de um ano já estudando esta carta. Mais de um ano no sentido que algumas vezes a gente precisou intercalar com alguma atividade da igreja. Mas é um belo documento, como os irmãos viram, uma carta sublime, desafiadora, complexas em muitos aspectos. Mas Jesus nos deu força para a gente atravessar essa jornada juntos e hoje, pela misericórdia, pela sua graça, nós estaremos concluindo essa maravilhosa carta, essa exposição. Uma visão clara de Jesus Cristo se faz necessário e é fundamental para que os irmãos ali do primeiro século pudessem continuar firmes na fé. E para nós também é muito importante conhecer quem é Jesus Cristo e suas nuances. Esta carta aqui nos mostrou muito mais do que apenas, e não é apenas, muito mais do que algum limite que a gente tinha de só ter aquela imagem de um homem crucificado. A gente viu grandes coisas aqui, ele foi mesmo crucificado, mas a gente pôde ver muitas coisas profundas nesta carta. Então é específico saber, é muito importante saber quem é a pessoa de Jesus, suas nuances. Aqueles irmãos estavam sendo tentados a retrocederem. Conhecer a Jesus nos ajuda a permanecer firme no caminho. Essa carta ajudou mente, alma, coração dos nossos irmãos a terem os seus pés bem firmados na rocha que é Jesus Cristo. Eu creio que ela cumpriu cabalmente o seu propósito quando ela foi escrita e foi enviada aos seus irmãos, e eu entendo também, creio que ela cumpriu o seu propósito nesse tempo que a gente estava expondo ela aqui, ao coração de cada irmão, quando a gente era confrontado por muitas coisas que a gente ouviu aqui, que realmente sacudiu nossas estruturas, mas foi para conhecer mais de Jesus, conhecê-lo mais, para amá-lo mais e desejá-lo mais, para sempre, para a eternidade. Nós iremos hoje observar os últimos versos do capítulo 13, verso 18 ao verso 24, da carta aos Hebreus. Essa exposição final eu chamei de aperfeiçoados em Jesus, o Supremo Pastor. Aperfeiçoados em Jesus, o Supremo Pastor. É maravilhoso como o autor termina essa carta. Vamos à leitura da gloriosa palavra de Deus. Os que podem ficar de pé, por gentileza, queiram ficar de pé para a gente ler o santo texto. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, ou da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como
Todos os santos, os da Itália, vos saúdam. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por poder abri-la aqui publicamente. E rogamos ao Senhor, pela Tua graça, mais uma vez, e nos coloca diante da Tua revelação, que possamos ter santo temor, e o Senhor falar conosco nessas últimas palavras, nesses conselhos finais, que são consoladores para toda a igreja. Cumpra, Senhor, Teu propósito e conduz-me na exposição com toda reverência e clareza, para a edificação do nome de Jesus na vida de cada ouvinte, irmão, membro e visitante aqui nesta noite. Nós louvamos ao Senhor, já gratos por esta bênção. No nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Aqui no verso 18, o autor bíblico demonstra humildade e santo desejo. Então há dois aspectos que a gente consegue capturar aqui neste verso, que eu tenho chamado de humildade e santo desejo, desejo de viver uma vida consagrada. Ponha comigo os olhinhos aí, por favor, o verso 18. Vamos lê-lo novamente. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver codignamente. Eu chamo de humildade esse pedido aqui. E ele se fez logo no início do verso 18. Orai por nós. Mesmo depois de ter ensinado tantas coisas profundas, tantas coisas com tamanha beleza e maestria como este autor expôs aos seus irmãos, assim como um verdadeiro mestre, cujos escritos foram inspirados por Deus e, portanto, reconhecido entre os irmãos, e ele assim foi, reconhecido entre os irmãos como um grande servo de Deus, um grande conselheiro, que estava transmitindo a eles a revelação divina. Este homem se mostraria aqui tão humilde, como um humilde servo, em suas últimas palavras, a pedir por oração. Não somente em favor de si mesmo, como também em favor de outros servos, que possivelmente estivessem em sua companhia, partilhando das mesmas aflições. Isso é um pedido. Este pedido, orai por nós, nos ensina, irmãos. É um pedido que sempre deve ser feito entre nós, no seio da igreja. Deve ter esta tamanha humildade. Você e eu devemos ter esta tamanha humildade. Às vezes precisamos descer do salto e pedir ajuda em oração. Compartilhar as nossas necessidades e pedir com toda humildade, humanidade que somos, com sincero coração, ore por mim. Quando você ver um irmão fazer isso, considere este pedido, considere este ato de humildade. Nós precisamos fazer isso mais vezes entre nós, com um coração humilde, onde a gente se desfaz ou abandona todas as nossas divisas, por essa simples frase, mas tão poderosa: orai por mim. Por mais experiência que tenhamos, por mais influente que possamos ser alguém aqui, por mais espiritual que você possa ser, sempre carecemos de oração. E um homem e uma mulher maduro em Deus sabe muito bem disso e age humildemente em pedir oração uns aos outros. É um pedido humilde aqui, irmãos. Isso não significa que é transferência de responsabilidade, uma vez que tal humildade de um servo fiel em pedir ajuda em oração a outros irmãos, ele também está ali, não somente pedindo, mas ele também, por ser fiel, continua orando,
nós não estamos colocando a responsabilidade nos ombros de ninguém. Eu peço, ore por mim, mas eu continuo também orando por ti. Eu não estou aqui fazendo uma apologia àqueles irmãos 6 horas. Você já sabe, né? O irmão 6 horas. Você ora por mim? 6 horas por mim? Porra, fraca essa piada, né? Mas é. Os irmãos 6 horas. 6 horas por mim? Mas o irmão 6 horas. Você já vive pedindo oração, mas nunca ora. Nós devemos pedir por oração e continuar orando, clamando ao Senhor. Porque é tão necessário isso. E também é muito bom saber que tem alguém de joelhos, pedindo ao Senhor por nós, e nos fortalecendo e nos sustentando em oração. No verso 18 ainda, aqui ele continua mostrando o seu desejo, e aquilo que eu chamei de, eu já falei, da humildade, e agora o seu desejo que ele tem. Ele vai expressar aqui agora o seu desejo, no verso 18. Pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Ele está afirmando aqui que tanto ele como os seus companheiros, esse desejo aqui está no plural, então não somente ele, mas os seus companheiros. Ele pede oração por ele, pelos seus companheiros, e ele está dizendo que ele e os seus companheiros estão persuadidos de terem boa consciência. O que é isso? Eles estão de consciência limpa. Consciência limpa, uma vez que ele e os seus companheiros não têm nenhuma sombra de dúvida de quem é Jesus Cristo. E não tem mesmo. Tudo que este homem escreveu, tudo que ele falou da antiga aliança, que apontava para Jesus, sua manifestação, sua morte e ressurreição, que revela a nova aliança eterna, eles estão persuadidos nisso tudo, e indubitavelmente estão seguros. Eles estão seguros, é isso que eles estão dizendo. Nosso desejo por estar seguro é que o Senhor nos leve sempre a ter uma vida consagrada. Então este pedido, esse desejo é por ter uma vida consagrada. Veja o verso 18 ainda. Desejando em todas as coisas viver condignamente. Essa expressão, que é o desejo destas pessoas, destes servos do Senhor, deve ser também a expressão nossa. O nosso desejo de que em todas as coisas o nosso viver seja irretocável. Irmãos, devemos buscar isso. Devemos buscar, irmãos, uma vida prática cristã onde haja uma vida irrepreensível. É a nossa busca, o nosso esforço, a nossa dedicação. As pessoas olharem para a nossa vida e verem mais virtudes que pronunciam aquele que nos curou, que nos libertou, que nos salvou. Devemos buscar isso. Há um desejo no coração deste autor. Ele está expressando isso no final da carta aos seus irmãos. Um desejo que é dele e daqueles outros irmãos que estão persuadidos de quem é Cristo. Quem está persuadido e seguro em Jesus, naturalmente vai desejar isso, ter uma vida irretocável, ter uma vida incomparável em graça, em virtudes. O termo condignamente é a tradução da expressão grega kalos, que significa o seguinte: uma vida espiritual saudável. Então, este homem está convencido que ele deseja isso para a vida dele. O cristão precisa também ter uma vida espiritual saudável. Não ter aquela vida espiritual entre altos e baixos, como aquela montanha russa. Hoje você está lá no alto, depois você está lá embaixo, você está na crista da onda, você está lá embaixo. Não, mas uma vida em equilíbrio. Uma vida espiritual em equilíbrio. Ele está dizendo, estamos persuadidos já de quem é Cristo, tudo o que Ele é. Desejamos que a nossa vida continue estável no Senhor. Orem por nós. Apesar de conhecerem tudo isso de Cristo, mas olha a humildade, orem por nós, para que tenhamos esta vida irretocável, testemunhando. É o desejo que nós devemos ter. Esta palavra, kalos, também ela expressa ter um testemunho ilibado, ter uma vida excelente e nobre, ter uma vida recomendável. Olha, é tão bom quando você olha testemunhos de irmãos do passado e você diz assim, meu Deus, eu quero ser como essa pessoa, eu quero imitar a fé deste homem, porque você vê que na história dele
ele foi um homem digno de que o seu proceder na fé também fosse copiado. E vimos aqui no sermão passado que não há nada de errado nisso. Então busque ter essa vida também, irmão. Busque ter esse desejo também que este autor no final da carta está deixando aqui para nós. Uma vida irretocável, uma vida digna a ser imitada. A Lós também, a seu campo semântico, indica esta realidade. Precisamos, irmãos, desejar ter esta vida e ser assim por completo. Vida dedicada em todas as áreas. Não somente daquilo que a gente quer abrir mão para Deus, mas é todas as áreas. Em tudo, irmãos. Não é em mais ou menos, ou até onde eu não me sinto confrontado. Todas as áreas da nossa vida precisa ser irretocável, precisa ter o testemunho ilibado, onde Deus é honrado e glorificado. Então, cada área da sua vida, a área familiar, a área do trabalho, dentro da igreja, o relacionamento entre amigos, a vida cristã, sua vida de oração, leitura da palavra, cada espectro da sua vida irretocável, uma vida consagrada, separada para Jesus. O autor sagrado está pedindo oração, expressando esse desejo que vocês estão ouvindo aqui. E nós devemos fazer o mesmo e ter o mesmo sentimento. Precisamos viver, meus irmãos, com este sentimento. Este deve ser o dever. Isso deve permear nossa alma. Isso deve fazer a gente acordar na madrugada, desejando por essas coisas. É importante inferir também, meus irmãos, que esse desejo, eu preciso voltar. Tem que ter o desejo, mas ele deve estar seguido da oração. Uma vez que em toda sorte, é Deus que capacita-nos a viver esse desejo, esse aspecto. Que o Senhor diz que tanto desejo quanto efetuar, é Ele quem dá. Falando através de Paulo lá, se não me engano, em Corinto. Ele fala isso, em Coríntios. Deus dá o desejo e o efetuar. Então é pedir ao Senhor que plante isso no seu coração, esse bom desejo, e Ele, em oração, te dará poder para você viver. Então, o desejo deve ser carregado e regado em oração. É algo que você faz e é algo que você ora. E quando você ora, você se curva em dependência, porque você reconhece: eu não posso fazer isso por mim mesmo. Eu dependo da ação de Deus na minha vida para levar a minha vida em um santo viver, um viver consagrado. Assim como o próprio autor disse aqui no verso 18: em todas as coisas. A sua vida tocada por Deus, alcançada por Deus, e um santo testemunho em todas as áreas. O irmão é uma bênção aqui, mas ali não dá não. Não, mas é você ter a sua vida peneirada e refinada e apresentada diante de todos, diante do Senhor como digna de ser imitado. É um homem honesto, uma mulher honesta, que tenha honestidade nas suas transações, que tenha honestidade na sua fala, que procura cumprir aquilo que promete, aquilo que empenhou a sua palavra. É um homem que não tem duas palavras, é um homem que tem sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. É um homem que não vive empenhado por aí, mas é um homem e uma mulher convicto, íntegro, honesto, porque em cada ato que ele faz, mesmo nos mínimos detalhes, ele carrega o testemunho do Evangelho. Então, procura ter uma vida e ser achado codignos. Isso aqui, meus irmãos, responde muito àqueles que se sentem incapazes. Se porventura existe alguém aqui que se sente incapaz: pastor, eu tentei. Eu tenho tentado, pastor. Mas você sempre se vê em algemas, aquilo que também chamamos de cadeias. Eu quero fazer isso, pastor, mas a luta é muito intensa, eu não consigo fazer. Eu me sinto incapaz, eu me sinto impotente. Eu quero lhe dizer, meu irmão querido, que você está com o sentimento correto. Se sinta mesmo incapaz. Mas que esse sentimento correto, de você se sentir incapaz, também te leve a se prostrar em oração e buscar a dependência de Deus, porque não é a nossa força que mudará o nosso padrão de vida.
O que muda o padrão de vida de um cristão é a ação perene do Espírito Santo na sua vida. Então pode existir o desejo, mas tem que ter aquela fé e a oração de que Deus vai operar e vai converter as minhas ações para glorificar o teu santo nome. E talvez esteja lhe faltando essa parte. Talvez esteja lhe faltando porque você está lutando até aqui com as suas incapacidades naturais. E sempre você sairá um perdedor. Sempre você vai perder. Então, hoje, você tem que fazer o quê? Depor as suas armas incapazes. E se abraçar àquele que pode te dar todo o poder para vencer. Hoje você precisa, então, encontrar a tua capacitação no Senhor Jesus Cristo. Hoje você, em oração e também humilde, procurar um irmão e dizer: ore por mim, ore comigo. Eu tenho aqui, irmão, uma dificuldade, eu tenho aqui, minha irmã, uma dificuldade e eu não tenho conseguido vencer só. Agora estarão 2 orando. E se uma oração tem poder em seus efeitos, imagine 1, 2, 3, muitos orando. A gente vai, irmãos, se despindo das nossas incapacidades e se revestindo da armadura de Deus. E no final, o Senhor nos dará a vitória. Então, se está lhe faltando isso, hoje, esta mensagem é o conselho de Deus para você. E bem aqui no verso 19, no mesmo fôlego, ele dá mais razões sobre o que ele havia dito anteriormente. Rogo-vos que com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Aqui no verso 19, ele está estendendo o seu pedido de oração. Ele falou, e agora ele está ampliando um pouco mais. Verso 18, para que tenha oportunidade de, dentro em breve, ele reencontrar os seus irmãos. Isso aqui fica ainda muito mais nítido, Mara, que ele está mesmo com as suas últimas palavras, né? É tipo num tom de despedida, são as últimas palavras, espero revê-los. Mas isso aqui também remete, meus irmãos, saudades. Ele sente saudade dos seus irmãos. Isso aqui também mostra que, de alguma maneira, parece que ele precisou se ausentar do convívio dos seus irmãos. E se isso for uma realidade, meus irmãos, vejam o quanto amor, mesmo distante, ele trata com grande consideração, preparando esta magnífica carta para enviar aos seus irmãos. Ele sente saudade, mesmo distante, ele escreve esse compêndio a fim de que seus irmãos sejam firmes e inabaláveis na fé de Cristo, a fé que ele está persuadido, a fé que ele está convicto. Também, meus irmãos, isso nos conecta à realidade de que, mesmo distante, Jesus Cristo é a pessoa que une os cristãos. Esse homem, mesmo distante, ele podia estar em outra cidade muito longe, mas o que nos une é a mensagem da cruz. Jesus é que nos une, irmãos. E muitas vezes a distância machuca, a saudade traz sofrimentos, e nessa hora temos que lembrar aquele que nos une, Jesus Cristo. O desejo deste autor é estar novamente reunido com seus irmãos. Isso é legítimo. Sentir saudade é legítimo. Sentir falta é legítimo. Mas a gente precisa olhar para o que nos une. É muito maior. Se isso ocorreu, meus amados, se ele foi devolvido aos seus irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos nem quem foi o escritor dessa carta. É anônima, a gente não sabe quem foi. E nós não podemos também ter certeza se ele conseguiu voltar e matar essa saudade. Nós não sabemos com precisão, mas uma coisa é certa: todos eles foram reunidos novamente. Eles estão na glória. Esse homem voltou a reencontrar os seus irmãos.
Alguns dizem até que talvez tenha sido a esposa de Áquila, a Priscila, que tenha escrito esse, mas não há como comprovar. Então eu digo homem, que é a aceitação geral, né? Muitos querem dizer mais que é Paulo que foi autor dessa carta. A gente não tem como afirmar, não. Mas eu quero dizer, irmãos, que eles agora estão reunidos. E esta carta, que era um reflexo de que unia eles em Jesus, agora eles estão diante do Senhor. Eu quero aproveitar aqui, irmãos, para estender essa aplicação no sentido de que um dia o Senhor, na glória, nos reunirá novamente. E não haverá mais saudades, não haverão mais saudades. Irmãos amados, distantes, que deixaram o nosso convívio de alguma forma, porque tiveram que se mudar por causa de um trabalho, ou partiram para a glória, sentimos saudades. Mas um dia Jesus Cristo irá nos reunir novamente. Aqui Jesus nos une e para a eternidade também. Esse desejo se manifesta aqui desta forma. Não que de alguma forma a gente pudesse taxar, ele voltou a rever os seus irmãos, mas é esse sentido que eu quero que vocês possam preservar no coração, que mesmo distante, mesmo com saudade, mesmo que não haja mais possibilidade, um dia nós estaremos juntos e vendo a face do nosso Senhor. Jesus vai fazer isso. Talvez o seu pai que lhe deixou, o irmão que lhe deixou, alguém que foi embora, teu esposo, tua esposa, que ainda você guarda a saudade no seu coração, mas aqui há uma esperança embutida em Jesus. Ele vai fazer você um dia reencontrar esse seu companheiro, esse seu amigo, esse seu irmão, esse seu filho, um dia na glória, e veremos a Jesus face a face. É um consolo, irmãos, é um consolo. Isso também nos leva a considerar outra coisa. Enquanto vivermos aqui juntos, nós devemos aproveitar muito bem o tempo. Nós devemos trabalhar juntos, batalhar juntos, permanecer firmes na mesma fé, valorizando cada vez mais um ao outro, porque a gente não sabe quando é que iremos partir. Eu não sei quando é que eu vou deixar saudade ou quando eu vou nutrir mais saudades. Mas enquanto estamos aqui, o que precisa nortear nosso pensamento é o que nos une é Jesus. E por Jesus nós nos abraçamos, por Jesus nós convivemos, por Jesus nós nos perdoamos, por Jesus nós nos amamos e por Jesus nós saramos as feridas uns dos outros. Por Jesus nós queremos caminhar mais uma milha, por Jesus nós abrimos a nossa residência para compartilhar das coisas que Deus nos dá. Por Jesus, sempre Jesus é que nos une. E nós devemos aproveitar isso, irmãos, porque a vida é curta, a vida não é algo que se estende para sempre, essa vida natural que eu estou dizendo. Todos nós temos o nosso dia contado, todos nós aqui iremos morrer, caso o Senhor não volte na nossa geração. E por isso aproveite o tempo para que muitas memórias possam ficar registradas. E isso eu também quero estender para as nossas famílias. A família, o pai, o filho. O pai precisa fazer boas memórias com seus filhos, a mãe, os filhos, irmãos. Essas coisas ficam, meus amados, quando a gente vai deixando essa vida, quando a saudade vai chegando e a gente vai partindo. Boas memórias ficam. E Jesus Cristo é aquele elo que nunca se quebra. E um dia nós nos reencontraremos. Aqueles irmãos que a gente não encontra mais sentado no banco aí ao lado, porque já estão na glória, um dia estaremos lá com eles também. Sempre haverá um reencontro para os remidos. E o mais glorioso será diante do trono de Jesus. Eu quero que você abra comigo, para que a sua fé fique mais animada, em Apocalipse capítulo 7, verso 9 ao verso 10. Depois destas coisas, vi João falando. E eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. São os eleitos, que já estão na glória. Ele está vendo aqui aqueles que já estão lá. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos,
e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém. E um dia nos uniremos a eles, vestidos assim como eles agora estão, segurando palmas em nossas mãos, assim como eles agora estão. Eles estão fazendo isso agora lá no céu. E um dia estaremos diante do trono do Cordeiro também fazendo isso. Não haverá mais saudades, irmãos. No verso 20 ao verso 21, o autor evoca com sentimento de louvor e essa pitada de poesia aqui, ao mesmo tempo em que ele dá testemunho desse motivo, esse desejo que ele tem, e ele evoca aqui o nome de Cristo, apresentando o Senhor de uma maneira singular aqui na carta, como o pastor da igreja. Ele não tinha ainda retratado Jesus como o pastor da igreja, diretamente. Olhinhos comigo no texto, verso 20, no iníciozinho do verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. Ele está aqui primeiro fazendo menção do Deus de paz, ou do Deus da paz. Quem é este Deus da paz? Sabemos que Deus é trino. Sabemos que ele se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Santa Trindade. E aqui, entre essas três pessoas, coexistentes eternamente, mesma substância, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um só Deus. Mas, na sua manifestação, a quem ele está se referindo aqui? Ele está falando da pessoa do Pai, o Deus da paz. Ele está chamando o Pai do Deus da paz. E por que ele é o Deus da paz aqui na mente deste autor? Por haver Deus, o Pai, que é o Deus da paz, extinguindo a inimizade entre o homem e ele mesmo por meio do sacrifício do seu filho. Através da morte do seu filho, o seu precioso sangue derramado, ele pagou o resgate a todos os homens a quem o Pai, o Deus da paz, escolheu pacificá-los. E o Pai, através do derramamento do sangue do Filho bendito na cruz do Calvário, propiciou o quê? A culpa. Ele retirou a condenação. A tua condenação e a minha foi retirada pelo sacrifício do Filho, mas foi o Pai que planejou isso. O Deus da paz, aqui retratado no texto. O ato vicário de Jesus, ou substitutivo de Jesus na cruz do Calvário, apaziguou a ira do Deus Pai e nos trouxe a paz com Deus. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. E o Pai que planejou esta obra redentora, ao concluir o seu ápice, do seu plano, na cruz do Calvário, no sangue derramado, cada gota, aquele sangue vivo, vermelho, puro e carmesim. O autor sagrado está dizendo que ele não deixou o Filho ver a corrupção. A Escritura diz que o Deus da paz tornou a trazer o Filho dos mortos, dando-lhe vida outra vez. O Filho voltou a viver, triunfou sobre a morte e sobre o pecado. A morte, eu quero fazer um parêntese aqui, a morte tende, fazendo uma conexão na verdade, a morte tende a nos distanciar de quem amamos, não é verdade? Mas Deus não permitiu que isso ficasse atrelado a Jesus. Jesus voltou a viver, Ele está vivo e presente em nós. A gente até tem saudade de pessoas amadas, um dia iremos revê-los. Mas aquele que provou a morte está vivo, e está aqui, está presente. Não há por que você sentir saudade de Jesus, porque Ele está aqui, presente. Então o Pai trazer o Filho vivo novamente, Ele veio novamente para o quê? Para que o Pai, o Deus da paz, ressuscitou Jesus dentre os mortos? Para ser aquilo que ele vai dizer aqui,
que é essa função que ele está apresentando que Jesus tem. Ele veio para ser, veja aí no verso 19, quando ele ressurgiu do terceiro dia dos mortos, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Ou seja, Jesus ressuscitou para pastorear a sua vida, para ser o seu pastor, para não lhe deixar sozinho, para guiar você às águas tranquilas e refrigerar sua alma, e levar você a pastos verdejantes. Ele ressurgiu dos mortos para ser o seu dono, porque primeiro ele diz, nosso Senhor, aqui é no sentido de que ele é o Kyrios, ele é o dono supremo, ele é o nosso Senhor, ele é o dono das nossas almas, ele é o dono das ovelhas, e ele veio, ele voltou a viver para pastorear as nossas vidas, e ele é o grande pastor, o supremo pastor. Vocês recordam aqui que em sermões passados, o autor havia falado de guias, que eram os pastores. E ele falou que devem ser dedicado respeito, apreço, amor e dedicação àqueles guias. Mas ninguém consegue ser um pastor como é Jesus. Todas as noites, todo o fim de domingo, eu preciso entender que eu sou um fracassado. Porque eu não consegui cumprir o que Jesus faz. Eu nunca vou conseguir ser o pastor que Jesus é. Mas esse sentimento é bom e me faz me humilhar mais ainda. Só Jesus é o grande pastor. Pastores podem faltar, Jesus nunca vai faltar. Pastores podem falhar, Jesus nunca vai falhar. Pastores podem não te compreender, Jesus te compreende completamente. O autor está demonstrando, os irmãos, aqui a este sentido. Jesus é o supremo guia das nossas almas. Ele é o grande pastor que voltou a viver para levar as nossas vidas segundo a sua vontade. Ele é o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. E talvez aqui neste momento você precise fazer uma profunda reflexão. Será que você tem sido realmente uma ovelha de Cristo? Porque se Ele ressuscitou, Ele veio para governar a sua vida. Ele veio, e se você crê que Ele ressuscitou, Ele veio para governar a sua vida e pastorear a sua vida. Então, você é uma ovelha de Jesus? Você tem deixado Jesus levar você aos pastos verdejantes, às águas tranquilas? Você tem deixado que o seu cajado e o seu bordão lhe console? Porque o pastor faz isso. Se você ainda não é uma ovelha no redil do bom pastor, aqui o autor sagrado chama de o grande pastor, é hora de você se render a Ele. É hora de você provar e ver que Ele é tão poderoso para fazer isso que eu estou lhe dizendo, guiar a sua vida e consolar a sua vida e dar a você alimento e água fresca. É hora de você entregar a sua alma sedenta para Ele, a sua alma faminta para Ele, que é o supremo pastor, não fiado em homens, não fiado em líderes terrenos, por mais piedosos que sejam. Nós não somos Jesus, nós servimos a Jesus. Entregue a sua vida a Ele, renda a sua alma a Ele hoje. Ele de fato lhe guiará, e você estará no seu aprisco, você estará no seu redil, você fará parte do seu rebanho. Ele será o seu pastor, o seu grande pastor. Venha a Ele em arrependimento e fé. Venha a Ele hoje ardendo em fé, e o precioso sangue do supremo pastor, que também é o cordeiro que lava os nossos pecados, lhe dará vida e vida eterna. No finalzinho do versículo 20 e seguindo para o verso 21, o autor ele está retomando a ideia do desejo aqui, e ele mostra o seu coração, a qual Deus, o Deus da paz, opere, o desejo que ele tem no seu coração, a qual o Deus da paz opere no coração dos seus irmãos. Veja aí o finalzinho do verso 20. Pelo sangue da eterna aliança. Ele está evocando aqui o sangue que você conhece, sabe, e ele está falando aqui não do plasma, ele está falando da vida de Jesus.
Ele está falando do sacrifício eterno de Jesus, por isso que ele está chamando de aliança eterna. O sacrifício e o sangue de Jesus é eterno, suficiente e capaz de perdoar pecados, de transformar bodes em ovelhas. A aliança aqui que o autor está se referindo, irmãos, é esta nova aliança, que é superior à aliança de Moisés, que ele batalhou em todo o livro, mostrando que a lei de Moisés caiu e a nova aliança, que é eterna no sangue de Jesus, é vigente, permanece e ela não caduca e está hoje aqui, disponível nessa dispensação a todo aquele que crê. E somente na obra expiatória de Cristo, do Cordeiro que foi morto nesta nova aliança, é que obtemos a salvação e a graça. Primeiro, aqui no verso 21, o autor vai mostrar como esta aliança e nova aliança se desenvolve um pouco mais. Ele está trazendo mais aspectos dessa nova aliança para os seus irmãos. Verso 21. Primeiro, para que esta nova aliança aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Nós só cumprimos a vontade de Deus porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós só conseguimos provar que somos perfeitos no sentido de amadurecidos, que estamos em todo o bem caminho, porque a dádiva de Cristo nos alcançou e por isso corrobora para nós, ou aplica em nós, o verdadeiro testemunho de um cristão, a fim de que eles executem cabalmente a vontade de Deus. Você só consegue fazer a vontade de Deus por causa do sangue de Jesus, que cobre a sua vida. A nova aliança. Segundo, está aqui ainda no verso 21, operando entre vós, os efeitos dessa aliança, operando entre vós, em vós, o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O desejo aqui, irmãos, é que esta nova aliança produza no coração dos seus irmãos muitos frutos advindos da operosidade do trabalho de uma vida cristã aceitável, uma vida que é aceita pela obra de Jesus. Pessoas lavadas pelo sangue de Jesus produzem para a glória de Deus. Deus é glorificado. E aí ele finalizou aqui com um amém, não foi que a gente viu? Amém é uma palavra aqui de confirmação, assim seja. A ideia é que não há outro caminho, ele está convicto. Essa é a vontade de Deus, que tenhamos essa vida e esse testemunho. A ideia aqui também de amém é a ideia de louvor. Através dessas coisas nós louvamos a Deus, temos uma vida louvável ao Senhor. Agora o verso 22, do verso 22 ele apela aos seus irmãos. Vejam comigo: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. A ideia aqui é muito simples. É também ligado a uma exortação, porque, irmãos, a gente passou aqui 1 ano estudando essa carta, e quando a gente se depara agora no verso 22, ele diz que foi um resumo, não é? Mas o ponto aqui, queridos, é exatamente esse. Embora na visão deste autor, é porque tem muita coisa, a gente não consegue exaurir quem é Jesus, não é? Não consegue. Aí ele diz que é um resumo. Quando eu vi isso, eu disse: uau, magnífico! Eu quebrei tanta cabeça para te entender, autor, e você diz que é um resumo. Mas o ponto aqui, meus irmãos, que devemos extrair dessa expressão que é um resumo, é que há muita profundidade em Cristo ainda, que a gente não conseguiu enxergar aqui somente em Hebreus. Ainda temos muito de conhecer a Jesus. A gente vai passar a eternidade inteira e não vamos esgotar Jesus. A gente vai estar para sempre com Ele. E também comunica a realidade de que nós devemos voltar a esta carta outras vezes. Lendo em casa, estudando mais, revendo de novo, e Deus vai se revelando mais ainda a nós. Eu não consegui exaurir Hebreus em 1 ano, e jamais conseguiria em 10, em 30 anos. A palavra de Deus, ela se renova. Ela se renova. Então devemos tomar este conselho também para nós, e retornarmos aqui a esta carta sempre, e buscarmos aquele que é inesgotável, Jesus. Ele é inesgotável, suas riquezas são
inescrutáveis. No verso 23, ele comunica uma boa notícia, uma notícia de alívio. E o coração dos seus irmãos são aquecidos com esta notícia. Vejam comigo. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. A informação foi que Timóteo foi colocado em liberdade. Ele estava preso. Havia sido preso por causa do evangelho. E assim como muitos dos seus irmãos foram presos, o autor está dizendo que graciosamente Deus livrou o amado Timóteo. E essa notícia trouxe alívio ao coração dos seus irmãos, porque vocês sabem que o enredo da carta é o tempo inteiro o autor mostrando e animando sua fé para não desistir da perseguição de Nero, não desistir da perseguição dos judaizantes, de perderem a vida. Eles se sentiram mais seguros, mais felizes, mais confortados em saberem que Timóteo está em liberdade. E agora Timóteo vai continuar pregando o evangelho. Além disso, o autor expressa o desejo de visitar os seus irmãos com Timóteo. Se Timóteo vier logo me encontrar, eu vou até ele com vocês, ter com vocês. Isso revela também, irmãos, comunhão. Comunhão que nós devemos ter com os nossos irmãos, mesmo em tempos difíceis. E lembrar que, mesmo separados de nossa missão, a nossa missão é contínua. A nossa missão não acabou. Nós devemos permanecer firmes na fé e seguindo a maravilhosa vontade de Deus. No verso 24, temos propriamente suas últimas palavras, que é o encerramento dessa carta magnífica. Saudai todos os vossos guias, como também todos os santos, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Em suas derradeiras palavras aqui, neste documento tão precioso, ele está dizendo: olha, mande as minhas saudações aos seus pastores, aos guias de vocês. Também mande as minhas saudações a toda a igreja, a todas as ovelhas de Cristo. E ele também manda aqui saudações, a saudação dos que são da Itália. Então, irmãos, isso aqui não deve levar a gente a supor que ele estava na Itália. Provavelmente, mas a gente não tem como confirmar, porque a gente não sabe onde ele está. Isso aqui não é uma forma de dizer: ai, pastor, ele estava na Itália. E também a gente não pode dizer que ele estava na Itália. Isso também pode se presumir que ele pudesse estar com alguns irmãos italianos. Então não se fecha isso aqui. Como nós não sabemos nem aonde ele estava, e nem se de fato se com eles estavam os italianos, podemos ficar o quê? Categoricamente com o sentido de que esses detalhes podem lembrar a nós que mesmo os espalhados na Itália, em qualquer lugar, nossa missão, ela progride. E no caso aqui dos seus irmãos, se de fato estiverem na Itália ou com os irmãos italianos, o evangelho já chegou inclusive lá. O evangelho vai chegando, irmãos, em todos os lugares, até os mais longínquos, como a Itália. Ou seja, ali também haverá comunhão entre os irmãos. Ali verá também o testemunho de Cristo. Aonde o evangelho chegar, ele vai levar essa boa notícia. Ele vai unificar pessoas, todas na mesma cruz, todos no mesmo Senhor, todos no mesmo Redentor. Reforçamos aqui essa ideia de que Cristo é para todos, todos que creem em todas as nações. Amém, irmãos? Amém. Aqui acabou a nossa exposição em Hebreus. Foi um tempo muito bom, foi um tempo muito edificante. Eu espero que o Senhor nos ilumine e nos guie para uma nova direção, uma nova tarefa aí de uma exposição para uma nova carta, um novo livro, mas que o Senhor Jesus aplique essas palavras no coração e no seio da igreja, que o Supremo Pastor esteja consolando a vida de vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar, e eu quero já chamar os adolescentes para virem aqui. Depois da oração, nós iremos ouvir a mensagem musical dos adolescentes. Podem já vindo, viu, meninos? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque concluímos
a carta aos Hebreus. Louvamos ao Senhor por esse tempo e esse ano em que nós estudamos com afinco, mas nós não conseguimos esgotar tudo o que tem aqui a respeito de Jesus. É realmente, exatamente o que o autor acabou de dizer. Foi um resumo. As coisas de Jesus são profundas e inesgotáveis. Passaremos a eternidade conhecendo o grande pastor da igreja. Obrigado, Senhor. Conserva-nos a sabedoria de permanecermos na fé em Jesus, sem desistir, sem retroceder. Que as aplicações desta carta sejam vividas em cada irmão aqui que ouviu e que se alimentou pela Tua palavra. No nome de Jesus oramos agradecidos.